Banheiro, nação. Boa tarde, meus amigos. Com muita alegria que estamos buscando nessa hora um agradecimento a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que dirigem a casa de Leon Denis, que dão oportunidade de todos nós estarmos aqui numa tarefa do bem, aprendendo o sentimento da indulgência. E quanto é bom aprendermos com Jesus e conhecermos a realidade da vida espiritual e entender que a indulgência, o conceito da vida espiritual, está baseado na humildade e na modéstia, como os Espíritos disseram aqui na leitura do texto. E vivenciar isso para os dias de hoje está tão difícil, porque o mundo está num percorrer de inventos, né, de modernidade e de situações que acaba que busca a cada um de nós a termos que utilizar os mecanismos necessários de convivência, até mesmo a utilização do smartphone, a utilização de equipamentos que conectam uns com os outros, utilizar vários meios de convivência. E nesse meio de convivência, reparamos que está difícil controlar esse sentido de indulgência, porque as informações são tão rápidas e que chegam para cada um de nós de maneira tão rápida que não dá nem para filtrar. E de repente nós temos um impacto em abrirmos um e-mail, que quase ninguém mais usa, né? Em abrirmos o nosso WhatsApp e identificarmos algo que nos traz uma repugnância, mas as pessoas compartilham. E isso está sendo bom, porque o compartilhar é a nossa convivência, não é? Não existe evolução sem compartilhar. E nós estamos aprendendo a compartilhar, impulsionados, né? Todos nós empurrados pelo progresso. E temos que aprender. Ou vamos deixar de lado o mecanismo de indulgência, o mecanismo de identificação que estamos interligados uns com os outros. Se nós pararmos para ver isso, que faz parte do momento agora de evolução do mundo, se nós pararmos para ver vida espiritual nessas questões, será que no mundo espiritual, como deve ser o compartilhar, não é? Pensou, está compartilhando, não é isso? Na doutrina espírita, nós não aprendemos com os bons espíritos que, na realidade de vida espiritual, os espíritos se interligam, se procuram por afinidade, não é? Se interligam, se procuram por sintonia dos pensamentos. Nós estamos aprendendo a fazer isso, de certa forma, vivenciando todos esses mecanismos que chegam para a gente sem a gente nem esperar. E o exercício que nós temos que ter é muito mais intenso. Porque se nós não convivermos com ninguém, podemos ter até livre-arbítrio mais amplo, não é? Quando é que a pessoa tem um livre-arbítrio mais amplo? Quando ela vive sozinha, né? Porque não tem que compartilhar com o outro, não é? Agora, se ela vive com alguém, se ela divide um espaço com alguém, se ela está na sociedade, divide a estrada, o caminho com alguém, se ela está no momento que vai no restaurante, divide aquele ambiente com alguém, ela tem que aceitar os diferentes, tem que compartilhar. Então o livre-arbítrio começa a ser tolhido. Já repararam que o livre-arbítrio ele é tolhido? Nós temos o direito de escolher, mas ele pode ser tolhido de nós de acordo com a lei. Livre-arbítrio tolhido na estrada. Colocaram aqueles pardaizinhos, que são os marcadores de velocidade eletrônicos que filmam os carros na velocidade e identificam a velocidade e depois, 15 dias, chega lá no nosso endereço a foto do carro, não é? Não tem como dizer. Aí,
Não é olhar para nós mesmos e identificar que existe alguma coisa controlando a gente? Se nós tivéssemos segurança do nosso livre-arbítrio e entendêssemos as placas informando, né, através das leis naturais do trânsito, como essa estrada, a velocidade é 60 km. Numa estrada mais interior, urbana, 40 km. Numa via de autoestrada, 80 a 100 km. Não precisaríamos de ter ninguém para dizer que estamos errados. Nós estaríamos com o nosso livre-arbítrio e o controle dele em ir ou não ir na velocidade acima do permitido. Então foi tolhido o nosso livre-arbítrio por uma lei, organizando a segurança. Mas se nós tivéssemos conceitos de segurança, nós não ultrapassaríamos nenhuma velocidade, porque perto de uma escola não posso ultrapassar a velocidade de 40. Num cruzamento, não posso chegar num cruzamento acima de 60. Numa via que interliga as estradas, não pode se passar de 80. E na via de autoestrada ainda se tem a chegar a 100, não podendo passar de 100 km. Mas nós vamos ultrapassando os limites. E existem leis para controlarem esses limites. É podar de nós o livre-arbítrio, mas é coordenar em nós disciplina, progresso, organização do pensamento, obediência a tudo que existe. O nosso corpo também tolhe de nós o nosso livre-arbítrio. Porque se chega a hipertensão, não podemos mais comer aquela comidinha bem temperada. Não é isso? Organização das necessidades que o nosso corpo demonstra. Não podemos passar agora mais desse limite. Mas o nosso livre-arbítrio, nós queremos, e está nos tolhindo. E graças a Deus a reencarnação permite isso. Falando sobre isso, vemos então as necessidades de identificação que existem, situações que estão nos observando, nos controlando, para que apuremos o nosso livre-arbítrio e possamos identificar que estamos num mecanismo de progresso. E um dia nós chegaremos nessa adaptação, nós chegaremos ao momento em que saberemos efetivamente que existem os espíritos, nossos guias espirituais, que existem os espíritos que estão ao redor, que também estão nos fiscalizando, que também estão nos olhando. E por vergonha da convivência com eles, também nós iremos tolir de nós a vontade de fazer alguma coisa, ou a presença deles poderá tolir de nós o livre-arbítrio. Porque eles estarão percebendo os nossos pensamentos. Imaginar a vergonha que seria se pensássemos mal de uma pessoa e essa pessoa soubesse rapidamente que pensamos mal dela. Isso iria tolir até de pensar. Não posso pensar nem mais porque as pessoas estão percebendo o meu pensamento. Então não podemos chegar ainda nessa condição, porque não temos construção de moral, de segurança para interligar as nossas mentes a esse nível de percepção. Porque o nosso julgamento é imenso ainda. E julgamos as pessoas de várias formas. Precisamos de mecanismos. A reencarnação é esse mecanismo inicial de convivência. Porque quando estamos dividindo um ambiente com uma pessoa, temos que respeitar o direito daquela pessoa de utilizar aquele ambiente. Independente de qualquer situação. Não podemos ficar na nossa casa em um cômodo atrapalhando a outra pessoa que precisa passar. A pessoa precisa também desenvolver a tarefa dela naquele mesmo ambiente, seja na sala, na cozinha, no banheiro, no quarto, seja onde for. E é nesse respeito em direitos e deveres que a indulgência está ali no interior.
no entendimento das leis, que a indulgência está ali no aprendizado do progresso. Compreendendo onde está a minha dificuldade com relação às leis que regem o universo, as leis que regem o trânsito, as leis que regem o nosso corpo físico, as leis que regem a sociedade, na ética, no cumprimento dos nossos deveres. Então, se nós tivéssemos conhecimento disso, nós estaríamos controlando em nós algo para sermos melhores. E ultrapassamos os limites. E é esse ultrapassar os limites, tanto nosso, quando alguém também ultrapassa o limite com relação a nós, onde se encontra aí desrespeito do livre-arbítrio entre nós. Precisamos de ter indulgência. Precisamos de compreender que todos estão no caminho de evolução. Todos nós. E não existe ninguém que seja perfeito totalmente nesta terra que não cometa alguma atividade que seja julgado como erro. E mesmo que seja perfeito, alguém pode julgá-lo como errado na sua perfeição. Vamos lembrar de Jesus? O Espírito mais perfeito, ou o modelo de perfeição que esteve na terra, não foi julgado como errado pelos fariseus, não foi julgado como errado pelos judeus, não foi julgado como errado pelos seus irmãos e talvez pela sua mãe de não ter entendido seu filho abandonar o lar e seguir no entendimento de que ele era o Messias, o libertador, o esperado, o Cristo. Mas os judeus não aceitaram, condenaram as ações de Jesus, porque não podia curar no sábado. E Jesus curava no sábado. Porque não podia estar com homens de má vida, como o caso de Levi, o cobrador de impostos. Vocês lembram? Levi, que depois passou a se chamar Mateus, e escreveu o Evangelho de Mateus. Jesus vai à casa de Levi e os fariseus estavam do lado de fora, dizendo: esse é o seu mestre, para os discípulos, que também ficaram do lado de fora. Pedro não aceitou aquela ação de Jesus. E Jesus, observando tudo aquilo, entende o conflito do outro, até em ser julgado pelos seus discípulos. E diz, contando a história do filho pródigo, que todos sabem a história do filho pródigo, Jesus disse que o médico vem para ajudar aqueles que estão doentes, porque os que estão sãos não precisam de médico. Ele veio demonstrar, dentro da história do filho pródigo, reencarnação, aproveitamento, indulgência pura, compreendendo que nós reencarnamos. Lembra da história do filho pródigo? Um senhor que tinha 2 filhos, um pediu parte da herança. Jesus conta essa história, que no reino dos céus se fez assim, uma parábola. E que o filho pródigo então reencarna, ou seja, pega parte da sua herança e vem viver no mundo. Quando utiliza a riqueza, todo mundo está ao seu redor, amigos, mulheres, bebida, roupa, anéis. Mas quando termina tudo isso, somem todos. Ele se vê sozinho. Vai se alimentar com os porcos, porque precisava de comer, e lhe deram trabalho. E na hora de trabalhar para alimentar os porcos, a fome era tanta que ele comeu a comida dos porcos. Isso é a história que Jesus conta. Ao chegar na última condição, o ser humano, ao chegar na última condição na encarnação, depois de ter utilizado todos os recursos materiais que foram oferecidos para ele na sua encarnação, ele lembra, como Jesus disse, que o menino, o filho, lembrou que na casa de meu pai nenhum servo é tratado assim. E retoma a ideia de voltar para casa.
O que é voltar para casa para cada um de nós? Desencarnar. Alguém quer voltar para casa? Ninguém quer voltar para casa ainda, né? Mas Jesus conta a visão do reino dos céus. Voltar para casa não era o reino dos céus? Se ele estava contando a parábola do reino dos céus, voltar para casa era estar com o Pai, reino dos céus. Retorno à vida espiritual, sendo cobrado pelo outro irmão a utilização da herança. E Jesus disse que nessa hora, o Senhor, quando viu o seu filho voltando, coloca um anel no dedo dele, coloca uma capa, manda fazer uma festa com aquela honra, né, de alguém que retorna. O outro irmão, que é o exemplo de falta de indulgência, demonstra, ele tinha tudo. Por que não colocou toda a sua herança nas mãos dos banqueiros, ou seja, alguém que pudesse ajudá-lo? E eu estou aqui do seu lado, o senhor nunca fez uma festa para mim? Meu filho, você tem toda a parte da sua herança, ou seja, você tem todo o universo para você também. Fique calmo, seja feliz. Então, Jesus demonstra que o médico não veio para os sãos, veio para os doentes. E que é preciso entender as dificuldades de lidarmos uns com os outros. Qual é a parte que nós queremos estar? Não é? Será que nós somos filho pródigo? Estamos reencarnados utilizando parte da riqueza? Olhos, mãos, pernas, corpo? Riqueza, condições materiais, uma cidade maravilhosa, Rio de Janeiro e Cabo Frio, para vivermos. Não tem nem tempo de ter depressão, né? Porque você vai dar uma passagem ali na praia, né? Você olha aquele mar bonito, aquela paisagem bonita, chutando aquela água, se banhando. Que alegria poder enxergar. Que alegria, que sentimento bom poder viver. Poder lutar pela vida, pela felicidade. E vai-se embora. Toda angústia, toda tristeza. Imaginar outros que não têm como caminhar, que não têm como enxergar, que não têm mãos para fazer alguma coisa que seja útil com as mãos. Imaginar o que é isso? Nós temos riquezas imensas do nosso corpo, fora todas as outras condições materiais que cada um utiliza para o seu progresso. Agora, retornar para o mundo espiritual, vamos encontrar um monte de irmãos lá, né? Dizendo assim, o que você fez? Aqueles que cobram, aqueles críticos, aqueles espíritos que olham a nossa encarnação, que não nos aceitam, de outras existências, que recebemos parte da riqueza e reencarnamos, e eles ficaram desencarnados. E como desencarnados, sabendo dos nossos atos no passado, talvez não aceitem a postura que nós estejamos vivendo, utilizando a parte da riqueza de uma maneira não produtiva, de progresso moral, espiritual, de construção íntima, no amor, no bem, na concórdia, na pacificação, na indulgência, na caridade prática, como colocou aqui o espírito do Fetre, né? O espírito do Fetre, o bispo de Nevers, mostrando que a caridade prática exatamente é essa, é a do coração, é o amor ao próximo, em uma palavra, é a caridade para todos, no sentido da bondade, da indulgência, da modéstia, da humildade. Entender tudo isso de uma maneira tão plena para a nossa vida de espíritos, com serenidade, com confiança, com determinação, faz de nós um homem feliz. Faz de nós um ser humano feliz, lutando por isso, utilizando os recursos materiais que temos, valorizando tudo que está ao nosso redor. Nós somos, todos nós, o filho pródigo. E vamos voltar para o mundo espiritual. E sendo esses espíritos que nos conhecem de outras encarnações, talvez eles sejam os cobradores. Sejam eles, que estão ao nosso redor, que se ligam aos nossos pensamentos, que muitas vezes trazem sensações dolorosas do passado, onde a oportunidade da mediunidade, a oportunidade da percepção, da sensibilidade, faz com que nós sintamos eles ao nosso redor. E na determinação de sermos melhores, falemos para eles, acalmem-se, vocês também vão reencarnar, vão receber parte da herança, acalmem-se,
Vejam a proposta da doutrina espírita na vida de cada um de nós. Vejam a proposta do Evangelho do Cristo nos ensinando a desenvolver o amor, a mansuetude, desenvolver o equilíbrio, desenvolver a indulgência, olhando as nossas imperfeições, trabalhando elas incessantemente, tentando diminuir cada uma delas, porque é assim que o homem avança, que o ser humano avança, e fazendo com que isso seja bom para aqueles que estejam ao nosso redor, não é para a multidão. Como a gente chega na multidão? Do lado daquele que está ao nosso redor, e é compartilhando, convivendo com cada um que está ao nosso redor, que se alcança a multidão. Mas tem gente que quer chegar na caridade da multidão, mas não consegue fazer a caridade consigo ou com aqueles que estão ao redor. Então a proposta exatamente é essa, de mostrar para esses espíritos que cada um de nós, como filho pródigos, estamos avançando. E não vamos retornar de mão vazia. De mãos vazias não vamos retornar. Vamos buscar fazer tudo para retornar com alguma coisa nas mãos que tenha valor e que não seja nada de material. Porque na parábola que o Cristo conta, demonstra que o outro irmão que estava lá no reino dos céus disse: por que ele não colocou a herança nas mãos dos banqueiros? Quem poderiam ser os banqueiros, não é? Aqueles que entendem dos objetivos da riqueza. Mas que riqueza era que estava se falando Jesus? Era a riqueza moral, espiritual. Então nós precisamos uns dos outros. Precisamos de mecanismos, de ambientes que nos ensinem, que nos auxiliem a construir essa riqueza moral, essa riqueza espiritual. Porque não é fácil viver sozinho. É difícil passarmos por todas as turbulências e não tem ninguém para compartilhar as lutas, saber dividir o que estamos passando e concluir juntos algo melhor, sair daquela situação quando procuramos o terceiro, o quarto ou a quinta pessoa que tenha condições de nos orientar. Assim nós fazemos com o serviço na doutrina espírita, procurando com os bons espíritos orientações, procurando com o Evangelho do Cristo orientações, para que possamos realmente dar conta dos objetivos da encarnação, no valor de retornando para o mundo espiritual, tenhamos alguma coisa em mãos a oferecer, distribuindo, não é? Como diz o irmão do filho pródigo, distribuindo a riqueza, multiplicando a riqueza. E assim, nós vamos olhando o entendimento disso no dia a dia. Como nós seremos pessoas indulgentes se não compreendemos as pequenas falhas? Queremos ser grande na indulgência. Não, eu perdoo o criminoso, perdoo o homem da lei, perdoo isso. A gente diz que perdoa porque estuda a doutrina espírita e sabe que tem que desenvolver esse perdão. Mas quando chega em casa, alguém come o nosso último iogurte, que estava guardado lá, e que a gente... nossa, dá uma briga, dá uma confusão. Não é? Ou o pedacinho de queijo, né? Estava lá aquele pedacinho de queijo, ou alguma coisa nossa. Aí não temos a paciência, o equilíbrio, mas nas grandes coisas queremos lá demonstrar. Precisamos de passar por aquelas pequeninas coisas, compreender as falhas. E a indulgência, como diz aqui, não é só calar diante das situações, é saber o que aconteceu, quem comeu o queijo, quem tomou o iogurte, o porquê, qual foi a necessidade, estava precisando, que bom, foi útil o meu último iogurte para alguém que necessitava, que estava ali em algum momento precisando de uma alimentação, uma coisa simples, um prato de comida, um agasalho. Essa sensação de dever, de entender a necessidade do outro, não é? Todos lembram de Gandhi, e na máxima de Gandhi, na demonstração de
bondade, de humildade, de simplicidade, quando ele vai entrando no trem, e quando entra no trem, o trem já vai saindo, sai um pé do sapato dele. Aí o que ele faz? Pede para parar o trem para pegar o sapato? Não, ele tira o outro sapato e joga pela janela. Porque quem encontrar um pé de sapato vai precisar do outro, né? O que vai servir para ele? Um pé só do sapato. E joga mais que rápido o outro pé de sapato. Olha, a visão do entendimento do que isso significa para aquele que vai encontrar aquilo que não lhe serviu mais. Esse fluxo de desprendimento assim, rápido, que acontece em nós, é que nós vamos percebendo a simplicidade no entendimento da indulgência. Não é só questão de perdoar o outro. Ah, eu perdoo, eu sou indulgente com o outro, mas se tiver que reencarnar com ele de novo, meu Deus, não quero não. Mas já perdeu tudo. Parece que está tolerando, né? Parece que está ali lutando, não aguento mais. Estou aqui sendo indulgente, mas se tiver que voltar na outra encarnação, não quero mais não. E o trabalho de indulgência, ele não é para o outro. A indulgência é para quem desenvolve em si. O trabalho de convivência faz com que cada um cresça. Então, se nós começamos a entender que somos nós que precisamos desenvolver em nós o sentimento de indulgência, não temos que começar a pensar assim, nossa, como Deus está sendo bom comigo. Em cada situação que eu vou me envolver, tem coisas problemáticas, tem situações difíceis. Então é Deus vendo que eu preciso ainda desenvolver em mim esse sentimento, porque sou intolerante, sou irracível, sou inseguro, sou rebelde. Não tenho condições de permanecer em tais situações. Sou eu que estou precisando de exercício. Mas quando a pessoa já está construindo isso em si, ela começa a se dominar. E se dominando porque ela quer ser uma pessoa melhor, se dominando porque ela sabe que a indulgência diminui a irritação, o desenvolvimento e vontade de compreender a imperfeição do outro, porque a indulgência é compreender a imperfeição do outro, faz com que ele seja mais calmo, mais tolerante. Se tiver hipertensão, diminua a ação do fluxo sanguíneo no momento da irritação, do desespero, e a saúde, a paz vai acontecendo. Então é um trabalho íntimo. Eu quero me tornar, eu quero desenvolver em mim esse sentimento que me traz paz, que me traz esperança. Então vamos enxergar que cada situação dessa é um mecanismo divino. Não é um mecanismo divino? Para fazer com que a gente cresça? Não é? Então, maravilha da família, né? É o elo de progresso para nós, não é isso? É o elo de progresso. Marido, esposa, pai, mãe, filho, irmão, não é isso? Os agregados, genro, nora, que vão chegando, convivência, tio, tal, aquela coisa de família grande, é um exercício imenso. Respeitar cada um. Crença, atitude, né, forma de pensar, de ser, livre-arbítrio de cada um. Olha o turbilhão de situações. Começar a filtrar aquilo que nós queremos e que não queremos. Começar a estar em meio àquela situação e dizer, eu não me como a gente fala quando fica uma coisa igual, eu não tenho prazer, né? Não é essa a palavra não, mas no coaduno com a ideia, ou então eu não me afinizo com aquele tipo de situação, então não estarei presente. E dizer isso para os familiares, dizer isso para os amigos, dizer isso para aqueles que estão ao nosso redor, é demonstrar que não julgamos aos outros, mas eu prefiro não estar em meio a essa situação. Ou, se estiver, não precisa de estar convivendo com aquilo que não lhe agrada. Mas não nos afastarmos, nos escondermos de nós mesmos por conta que não toleramos aquilo,
ou julgar que o outro faça isso ou daquela maneira, sendo aquilo que nós condenamos no outro. Não é? Então a indulgência é perceber se nós já estamos identificando que certas coisas não servem mais para nós, mas um dia não serviu, um dia não vivemos, um dia não passamos, e se vivemos, e se passamos, e se gostamos, e se compartilhamos aquilo, por que que agora vamos condenar? E o que podemos fazer para ajudar aqueles que ainda tomam essa atitude? Em contrapartida, as atitudes que nós tomamos, que ainda não são de acordo, e que outras pessoas não gostam mais, nem querem mais estar ao nosso lado, porque talvez não corresponda mais estar convivendo com o nosso tipo de conversa, de música, de atitude, de forma de ser. E algumas pessoas podem se afastar de nós sem nos julgarem, mas dizendo, olha, me convidou para isso, eu não quero mais, não vou mais. Mas tudo bem, um e outro dia nós vamos para uma outra atividade, ou vamos para um outro lugar, mas a sua amizade, o carinho que nós temos é importante. Vamos conversar sobre isso, sobre a dificuldade em relação a isso, sobre aceitar isso ou não. E assim vamos fazendo, porque no mundo espiritual não existe julgamento. No mundo espiritual todos entendem as dificuldades e as situações que cada espírito vive. Sem condenação. Vamos lembrar no filme A Vida Continua, do livro A Vida Continua? Quem lembra no livro, e também tem um filme que vocês podem procurar. E existia lá, né, Margarida e Ernesto, e eles haviam desencarnado. É Ermelinda, se não me engano, né? Eles haviam desencarnado. Cada um desencarnou num lugar, porque eles se conheceram num hospital, se separaram, né? E cada um desencarnou em uma cidade diferente, e de repente se encontram numa região espiritual. Mas eles não sabiam que tinham desencarnado, né? Estavam lá no pátio. Como é que está você? Ué, mas você não estava no hospital tal? É, eu estava. Ué, e você não estava na cidade tal? Estava. Ué, como é que nós estamos aqui? Que lugar é esse? Como é que pode? E começaram a ficar pensativos. Ninguém falava. Os bons espíritos, os enfermeiros, não falavam que eles tinham desencarnado. Porque era uma questão íntima deles. Porque não era dizer você desencarnou, eles não iam nem acreditar, não é? Eles estavam vivos. Eles não entendiam especificamente o que era desencarnar. Que isso? Você está mentindo. Então não é precisar de falar para um espírito, sabendo que ele ia dizer que você está mentindo, então olha para ele e entende que o outro vai dizer que não entende e que está mentindo, então não fala. E permite que faça a busca da consciência sobre aquilo. E eles vão passeando no pátio e tudo mais, e encontram então lá uma senhora que numa conversa entre eles lá no jardim, no pátio, ela diz, vocês não sabem? Nós estamos mortos. Como mortos? Nós estamos mortos. E começa a mostrar para eles a realidade do que estava acontecendo ali. Aí eles saem desesperados para procurar ajuda dos orientadores, dos enfermeiros, daquele tipo hospital que eles se encontravam. Uma colônia de abrigo, uma colônia de preparação, de organização, para que eles pudessem se sentirem de acordo com aquele novo momento. E é isso que às vezes nós não temos aqui, porque aqui as pessoas falam mesmo, né? Colocam o dedo no nosso rosto, falam os nossos defeitos, né? Nós precisamos dessa convivência para desenvolver em nós a indulgência, desenvolver em nós sentimentos que se aproximem dessa realidade que cada um de nós viveu no mundo espiritual. Todos nós vivemos experiências boas, vivemos estruturas familiares antes de reencarnar, tivemos orientações sobre a realidade da vida espiritual e dos projetos, do programa reencarnatório para cada um de nós. Todos nós passamos por isso antes de reencarnar. E aqui, o véu do esquecimento pela própria encarnação nos auxilia a sentir a busca
dessa realidade superior na convivência. E até se afastar de outras regiões espirituais que não queremos. Não é selecionar? Então, selecionar convivência, amigos, música, lugares, alimentação, selecionar tudo. É filtro nas oportunidades que nós estamos tendo. Selecionar conversas, atitudes, sentimentos para o objetivo de progresso espiritual de cada um de nós. Porque daqui a pouco vamos retornar para o reino dos céus, não é? E o que nós utilizamos para o nosso progresso? Essa é a grande realidade. É fato, todos nós vamos desencarnar. E o que estamos nos preparando para essa visão? Então, quando coloca aqui o Espírito demonstrando todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior aos seus irmãos encarnados, em virtude e em méritos, é insensato e culpado, e Deus o punirá no dia da sua justiça. Então, cada vez mais, nós temos que encontrar mecanismo de desenvolver em nós a modéstia, a simplicidade, a humildade, e criando condições de olhar em nós os nossos defeitos, que é o orgulho, o egoísmo, a vaidade, fazer todo o possível para diminuí-los e criar, ampliar, começando pela indulgência, ampliar as nossas virtudes, não é? Sendo a indulgência a primeira, porque nada começa sem indulgência. Se nós não tivermos indulgência, como vamos ter caridade? Como vamos respeitar o nosso irmão que está sofrendo? Vamos levar alguma coisa para ele, mas a caridade da indulgência, de perceber o nosso irmão sofrido, se alguém agride alguma pessoa na rua, nós vamos julgar aquele que agrediu? É o nosso irmão, enlouquecido, sofrido, um homem da sociedade, um espírito encarnado, que sofre as lutas daquela encarnação pelo desespero, pelo crime, por tudo que ele está vivendo na luta dele da existência. É nosso irmão, que precisa de ajuda. E se ele chega até nós, o que vamos fazer? Vamos tratá-lo como? Como criminoso ou como nosso irmão? E se for efetivamente um irmão consanguíneo, que se perdeu, que não voltou para casa, que estava perdido nas ruas, e de repente descobrimos que tem alguém cometendo um crime ou fazendo alguma coisa errada, e vamos levar à justiça dos homens para prender aquela pessoa, e quando chega lá é o nosso irmão, não, é meu irmão. Mudam as coisas? Então temos que reencarnar em condições diferentes, com espíritos diferentes, para dar demonstração daquilo que ainda é material, numa ligação física. Meu irmão pelo corpo? Ou todos nós somos irmãos, filhos de Deus, efetivamente? Trabalhar isso em nós, simplesmente, moderadamente, sem fanatismo, mas com alegria. Porque quando desencarnarmos, essa será a realidade. Pai, mãe, irmão, filhos, tudo se desfaz. Porque cada um pode reencarnar em lugares diferentes, em famílias diferentes. E onde fica a consanguinidade e o sentimento? Fica como? Começamos a aprender pela lei de Deus. E isso se faz sempre. Porque alguns encarnam, outros ficam desencarnados. Em breve nós estaremos desencarnados e alguns dos nossos amores encarnados, convivendo com outra estrutura familiar, e nós vamos ter que olhá-los no processo evolutivo. Onde fica a estrutura familiar? Não é no corpo. Então essa clareza vai ficando em nós e vai se abrindo na possibilidade de quê? De ser indulgente. Desenvolver em nós a indulgência, compreendendo o mecanismo do progresso. O mecanismo do amor, o mecanismo de viver, o mecanismo de enxergar as nossas necessidades, para darmos passos seguros em torno da vida espiritual. Se nós não compreendermos isso, até estar na casa espírita fica difícil. Por quê? Ele diz aqui, de forma bem clara, Dr. Hermann diz aqui,
O confuso, ao contrário, é na leitura da página, né? O confuso, ao contrário, como que tumultua o serviço. Dentro das atividades da casa espírita, nunca se esqueçam os trabalhadores de que não se pode ser como máquina ou como grandes empresas que determinam detalhes. Na casa espírita, pede-se que haja uma disciplina conscientizada do que se faz. O trabalhador exato no posto exato. Havendo dificuldade neste ou naquele setor, acusem menos o setor e analisem o cooperador. E que não se reflitam posições de intransigência, porque analisar realmente é mais fácil do que realizar. Precisamos de convivência. E na hora da convivência, mesmo nas lutas, nas dificuldades que aparecem para realizações de questões em torno do bem, da proposta com Jesus, ainda os nossos sentimentos se confundem. Imaginar o que é ser indulgente, tolerante, amável na casa espírita, compreendendo as diferenças que o próprio estudo proporciona. E se não exercitarmos isso, onde vamos exercitar? Se não entendemos o objetivo da obra social Antônio de Aquino, que tem várias tarefas na proposta do bem, do socorro aos mais necessitados, se não entendermos que ao irmos para lá, estamos desenvolvendo em cada um de nós que vai executar a atividade, esse sentimento de indulgência, porque temos que compreender as limitações dos nossos irmãos que chegam com suas necessidades. E ao convivermos com aquelas limitações, vamos guardando em nós esse sentimento e ao partirmos para o nosso dia a dia, na rua, em casa, no trabalho, temos que deixar fluir em nós a mesma coisa. Porque senão seremos só o indulgente da casa espírita, né? Só o indulgente da obra social, só o indulgente da religião. Mas o indulgente em nós, com o mundo, não conseguimos ser. É essa a realidade do aprendizado, é um mecanismo da convivência. Então a obra social se torna uma ferramenta imensa. Para quem quer desenvolver indulgência, vamos trabalhar na obra social. Vamos desenvolver uma tarefa voluntária. Vamos desenvolver em nós um mecanismo do aprendizado. É o lidar com o outro, com as situações, com as lutas, com os conflitos e perceber como nós estamos nos saindo naquela situação. E de acordo com como estivermos saindo, é que a gente vai avaliar se estamos progredindo ou não. Agora é fácil ficar em casa. É fácil ficar em casa e assistir o nosso programa e julgar todas as coisas que estão acontecendo no mundo. É fácil. O que estamos sendo de indulgente na praticidade, com o mundo, com as dores, com as dificuldades que estão acontecendo e o que estamos fazendo efetivamente na reencarnação para ver um mundo melhor? Sentado em casa, trocando um canal, observando os programas ou a reportagem do dia ou da semana e criticando ou sofrendo ou lançando várias situações para dentro de nós, passando a nossa encarnação, perdendo as oportunidades de avançarmos, seremos responsáveis até pelo tempo que desperdiçarmos. Seremos responsáveis. Vamos desencarnar. Vamos retornar à realidade da vida espiritual. Vamos deixar tudo que é material. Nosso corpo, tudo. Vamos deixar a estrutura familiar. Vamos deixar para aprender a realidade de estrutura espiritual. Vamos sofrer? Se vamos sofrer, está por conta do nosso apego, está por conta da nossa falta de entendimento dessa realidade, está por conta da nossa falta de compreensão, de amor, de esperança, da justiça de Deus, está por falta disso. Vamos sofrer por isso. Ou se nós entendemos tudo isso, mas não praticamos, também vamos sofrer. Mas, se nós entendemos, sabemos que é assim, e lutamos, cada um de nós, para transformar no nosso interior e sermos um ser humano melhor, com o nosso filho, nosso pai, nossa mãe, com aqueles que estão próximos,
com aqueles que estão mais distantes ao nosso redor, com os vizinhos, no bairro, na cidade, nas atividades todas que estivermos envolvidos, seremos aquela pessoa, aquele ser que se posiciona na indulgência ou no sentido de caridade, muito mais do que se imagina de alguém que fica em um círculo religioso trabalhando e fazendo enfrentamentos imensos, compreendendo as dificuldades dos familiares, se posicionando para ajudar os seus familiares, não reclamando, porque entende que seus familiares são espíritos, que Deus posicionou diante de cada um de nós para servirmos, para trabalharmos o nosso interior e sermos melhores, resolvermos as nossas necessidades com eles e sairmos dessa encarnação bem, desenvolvendo em nós o mecanismo de progresso. Isso é para cada um, não é só para nós. É para cada um que convive com o outro. E cada um que fizer o seu melhor, vai se encontrar melhor na realidade da vida de espírito. É o progresso. Não tem jeito. E quando a gente entende isso, por mais que seja dolorido, por mais que seja difícil fazer, traz uma paz imensa, traz uma segurança, traz uma firmeza, porque dá uma fé em nós, não é? Dá uma certeza de justiça, não é? Agora eu sei porque eu estou convivendo com esses espíritos que são meus familiares. Agora eu entendo porque eles me julgam, me condenam. Agora eu entendo porque eles não me aceitam. Agora eu entendo também porque eu os ataco, ou porque eu não os aceito. Então eu vou ter que desenvolver um trabalho íntimo, porque sei que sou um espírito em evolução e preciso dessa jornada com esses outros espíritos para me tornar uma pessoa melhor, mais amável, mais pacífica, indulgente, com esperança. Então a fé se fortalece, se estrutura no conhecimento da realidade, das leis de Deus, porque não é da doutrina espírita isso é do mundo. Todos reencarnam e têm família. A doutrina espírita só vem explicar, ela só vem trazer luz, entendimento de uma realidade que faz parte para todos nós. Agora, se tiver alguma informação mais justa, mais amorosa, mais objetiva, que leve o homem a progredir e ser feliz, me digam que eu também quero encontrar com um esclarecimento melhor ou mais seguro dessa justiça, desse amor, dessa lógica de vida que a doutrina espírita traz a todos nós. Então é essa certeza que traz em nós assim, eu quero vencer, eu quero deixar essa encarnação mais em paz, eu quero retornar para a realidade da vida espiritual com mais equilíbrio. Então a indulgência ela vai se fazendo, né? De acordo com aquilo que a gente descobre no nosso interior. E o Espírito do Frete diz lá, quando fala, todos vós tendes mais tendências para vencer, defeitos para corrigir, hábitos morais para modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado, do qual vos deveis livrar para ficar. Todos vós, para conseguir alcançar o alto da montanha do progresso. Porque então sois tão clarividentes para o próximo e tão cego para vós mesmos. E é encontrar essa definição como aquele que fala da realidade da doutrina espírita, como diz Allan Kardec, né? Reconhece-se um espírita pelo esforço que faz para dominar as suas más tendências. E ainda pela coragem, né, de enfrentar a razão face a face em todos os tempos da humanidade. Assim que se reconhece o verdadeiro espírita. Isso é profundo. Porque conhecer a doutrina espírita é uma coisa, não quer dizer que seja espírita. E conviver na realidade da casa espírita com a doutrina espírita não quer dizer que seja espírita. Foi isso que Kardec falou.
reconhece. O verdadeiro espírita é aquele que estuda, aquele que vivencia aqui, tudo bem. Mas se ele não utilizar todo esse conhecimento para dominar as suas más tendências, reconhecendo essas lutas todas que deve fazer para o seu progresso, enfrentando a razão, face a face, sem medo, a razão, a lógica, a justiça, o amor, enfrentando isso sem medo, em todos os tempos da humanidade, ele não será um verdadeiro espírita, porque foge de si mesmo, foge da verdade, foge da razão, foge do seu burilamento. Então, como pode se considerar espírita? É profundo, muito profundo. É de a gente pensar com segurança. Como eu me encontro na minha encarnação? Como eu estou com o Cristo na minha vida? Como eu estou procurando desenvolver os ensinamentos do Cristo? Eu sou cristão? Como eu estou na minha encarnação? Como eu estou como espírita? Eu procuro realmente desenvolver os ensinamentos dos espíritos superiores através da doutrina espírita? Eu estou preparado ou me preparando para desencarnar, utilizando dia a dia a minha existência para me tornar um homem melhor? Como eu estou? Isso é importante. Então, a indulgência tem que ser conosco mesmo. Porque se nós tivermos indulgência conosco, entendendo as nossas imperfeições, nos perdoando, nos amando, com certeza nós iremos ter indulgência e amar a todos que estão ao nosso redor. Graças a Deus. Agradecemos ao Juan pela